O Jornal Gazeta Norte Mineira está no ar com os seguintes destaques. Agentes penitenciários encontram celular e 6 chips dentro de pombo. Homem é preso com 29 tabletes de maconha e R$3.000 em dinheiro em Montes Claros. Conheça o glaucoma e saiba quais são os sintomas da doença. Veja também, Hemominas convoca doadores do tipo O positivo e O negativo. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Doar sangue é uma atitude que salva vidas. Em Montes Claros, o banco de sangue do Hemominas está em baixa nos tipos O positivo e O negativo. A nossa equipe conversou com o Dr. Geraldo Soares. O banco de sangue, a gente sempre está precisando dos doadores. A hemoterapia ela está sempre se renovando, porque o sangue é um produto perecível, está sempre utilizado nos hospitais, pelos pacientes que estão sendo submetidos a cirurgias eletivas, pelos pacientes que estão precisando de atividades de urgência. Então, atualmente, por exemplo, a gente está numa atividade necessitando especialmente dos grupos sanguíneos O positivo e O negativo, certo? A gente está tendo uma campanha específica, uma campanha específica para estes grupos que estão mais críticos. Mas, em geral, qualquer pessoa dos outros grupos também podem vir doar. E pelo site, a pessoa tem como saber como está o banco de sangue? Isso é até bem interessante. No site, a gente tem, ao lado do site, diariamente, são colocados uns ícones com as bolsas indicando os níveis que está cada grupo sanguíneo. A pessoa pode identificar o seu grupo e como está o estoque daquele grupo naquele dia. Por exemplo, o estoque nosso de ontem, do O negativo, estava em estoque crítico. O que quer dizer isso? A gente tinha estoque para apenas 2 dias de transfusões. Isso quer dizer que as pessoas desses grupos sanguíneos correm risco. Se tiver uma emergência, a gente corre o risco de não conseguir atender. Doutor, e para quem quer fazer a doação, qual a preparação que essa pessoa deve fazer antes de vir doar? Bom, a primeira coisa é o seguinte: qualquer pessoa de 16 a 69 anos pode doar. Sendo que de 16 a 18 anos, a pessoa precisa da autorização dos pais. E dos 60 aos 69, a pessoa já deve ter doado uma vez. Bom, a partir disso aí, qualquer pessoa de boa saúde pode ser doador. A pessoa pela manhã, lembre-se que não é fazer um exame de sangue. Então a pessoa pode tomar café normalmente e vir ao hemocentro. A gente recomenda sempre que a pessoa agende, porque se ele agendar, ele vai ser atendido de maneira mais rápida, porque os agendados acabam tendo uma preferência de pelo agendamento. Mas se ele não conseguiu agendar, não tem problema, pode comparecer a si mesmo. No período vespertino, período da tarde, ele pode almoçar normalmente e vir 3 horas após o almoço. Não pode almoçar e vir imediatamente, não. Tem que ser 3 horas após o almoço, que não pode ser coletado imediatamente após o almoço, certo? Então, pela manhã, toma o café normal e já pode doar. À tarde, almoça e pode vir aí 2 horas, 2 horas e meia após o almoço, que ele poderá ser coletado 3 horas após o almoço. Lembrando-se que qualquer pessoa de boa saúde, e nessa faixa etária que eu falei, pode vir a ser um doador, desde que a pessoa não tenha uma doença crônica, grave, né? E se ele tiver qualquer dúvida, não tem problema, venha ao nosso hemocentro, que no nosso hemocentro a gente tem as informações completas e, além disso, ele passa por uma triagem médica. O médico vai avaliá-lo. Se ele tiver qualquer problema, o médico vai orientá-lo. Até se ele tiver algum problema que seja identificado, ele é orientado até a procurar um médico para resolver aquele problema. E aí, se ele não tiver nenhum problema, ele vai doar o sangue. Doutor, e sobre a questão do agendamento das doações? Tem que ser pelo site? A pessoa tem que ligar aqui? O que a pessoa deve fazer? Bom, o agendamento pode ser feito de 3 maneiras em geral. Pode agendar ligando diretamente no hemocentro,
pode ligar, agendar também pelo aplicativo, aquele aplicativo Minas Gerais, né? O aplicativo, e pode agendar também diretamente no site. Entra no site do Hemominas, tem um agendamento online, tanto pelo computador quanto pelo celular. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Bruna Soares para o Jornal Gazeta Norte Mineira. Veja com Amanda Sampaio a previsão do tempo para toda a região sudeste. Novas áreas de instabilidade vão começar a se formar sobre o estado de São Paulo no decorrer desta quinta-feira. Essas áreas de instabilidade estão associadas a 2 áreas de baixa pressão atmosférica e aos ventos quentes e úmidos que sopram da região norte do país. O sol vai aparecer forte em grande parte do estado de São Paulo e as temperaturas ainda ficam muito elevadas, mas há chance de chuva extremamente isolada a partir da tarde em várias áreas do interior do estado, como a região de Presidente Prudente e Bauru e também na região de Marília. Muita nebulosidade desde cedo e tem possibilidade de chuva a qualquer hora em algumas áreas do Vale do Ribeira, inclusive na região de Registro, mas não há risco para chuva forte. Muita nebulosidade ainda sobre o litoral do estado de São Paulo devido ao recente deslocamento de uma frente fria. Na região de Santos, na Baixada Santista, o dia pode começar com garoa, mas aos poucos o sol volta a aparecer sempre entre muitas nuvens e já não há chance de chover. Nas outras áreas do estado, inclusive na Grande São Paulo, em todas as outras áreas do sudeste, dia de sol forte, muito calor à tarde e não há expectativa de chuva sobre nenhum desses locais. Eu chamo a atenção ainda aos níveis de umidade relativa do ar, que ainda podem ficar muito baixos, principalmente sobre a região do Triângulo Mineiro, onde a situação é de emergência. A situação é de alerta para níveis de umidade abaixo dos 20% em várias das outras áreas do oeste mineiro e interior do estado de São Paulo. E situação de atenção para níveis de umidade abaixo dos 30% na região de Belo Horizonte e também na região da Grande São Paulo. Falando das temperaturas, a mínima prevista em São Paulo nesta quinta-feira é de 18, a máxima chega aos 33 graus e em BH temperaturas em elevação, mínima de 20 e máxima de 35 graus. Em Montes Claros, o dia será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura deve variar entre 16 e 34 graus. No próximo bloco, homem é detido em Montes Claros com grande quantidade de maconha.